Pessoal, então vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa aula aberta em relação ao tema de exercício físico e gestação, que é algo que eu acho muito importante da gente falar sobre, porque ainda se tem, mesmo hoje em dia a gente tendo o nível de evidência que a gente tem em relação ao exercício físico na gestação, a gente ainda tem um tabu muito grande em relação à gestante ter que ficar parada e não poder se movimentar, ou não poder se movimentar em alta intensidade, ou tem a preocupação, né, se pode fazer musculação, se pode fazer aeróbio, como fazer esse tipo de exercício, se é seguro, se é eficaz, e às vezes a gente vê até pecando pelo outro extremo, né, que seria a gestante fazendo esportes radicais ou algo assim, a gente vê esse tipo de coisa na mídia, então a gente está aqui para falar um pouco sobre isso e entender a segurança e a eficácia do exercício físico na gestação, beleza? Quero agradecer a Unifines, quero agradecer a Liga de vocês, a Liga de Sexologia, Ginecologia e Obstetrícia, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E estou aqui representando a minha Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás e o laboratório qual eu faço parte, que é o Laboratório de Avaliação do Movimento Humano, no qual eu estou iniciando uma linha de pesquisa agora, estou iniciando dentro de um projeto de pesquisa que a gente vai abordar sobre o exercício físico no câncer de mama. Então é algo que eu acho que tem relação também com a liga de vocês e que é algo que a gente pode até conversar depois sobre, porque uma das áreas mais inovadoras, mais promissoras que eu vejo do exercício hoje é dentro dos grupos especiais que a gente chama e principalmente dentro do câncer, porque se eu conheço 3 profissionais que sabem trabalhar com exercício físico, prescrição de exercício físico para pacientes com câncer, aqui em Goiás, se eu conheço 3, são muitos, então é algo que a gente tem que prestar mais atenção sobre, já tem um nível de evidência científica importante já de que o exercício físico ele é importante para pacientes com câncer e com câncer de mama principalmente, que é mais prevalente aqui em Goiás. Então, enfim, não vou me delongar aqui para a gente não sair do assunto, mas é um tema muito bacana de ser estudado. Eu queria iniciar com essa frase aqui, em relação à nossa aula de hoje, para dizer o seguinte: o exercício físico na gestação, ele não é para tornar a mãe sarada, não é para tornar a mãe, não deixar a mãe com os gominhos na barriga, ou para promover hipertrofia, emagrecimento, ou pensar naquela questão estética. O treinamento na gestação, ele é com o objetivo final da gente ter, ao fim de 9 meses, uma mãe e um bebê saudáveis. Então, esse é o objetivo principal do exercício físico na gestação. Então, como eu já adiantei com vocês, a gente vê algumas pessoas pecando pelo extremo e até vangloriando, de certa forma, quando vê uma gestante no crossfit ou fazendo um exercício muito intenso e falando assim, nossa, essa mãe ela tá gestante e tá com um percentual de gordura muito baixo, e tá hipertrofiada, e tá musculosa, e tá sarada. E é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque para você atingir esses resultados estéticos com exercício físico, você precisa de um determinado volume, de uma determinada intensidade, que nem sempre, e talvez na maioria das vezes, vai ser o que a gestante precisa. Então, o que ela precisa ali é de algo para manter a saúde dela e a saúde do feto durante a gestação. Então, o rumo que a nossa conversa vai tomar aqui vai seguir algumas linhas de raciocínio. A gente vai começar em uma introdução sobre o quadro fisiológico, cinesiológico e psicobiológico da gestação. Então, vou abordar algumas questões iniciais aqui só para a gente introduzir o tema. E depois a gente vai entrar na parte principal, que seria o exercício físico durante a gestação, o que a gente sabe hoje sobre isso. Eu acho que tá dando um delay aqui na hora de passar os slides, mas se o que eu estiver falando não estiver condizente com o que está no slide aí, vocês me avisam, mandam no chat aí que eu vou vendo. Beleza? Então, vamos lá. E depois eu deixei aí no slide a bibliografia, as referências bibliográficas que eu usei nessa apresentação. Então eu posso disponibilizar esses slides para vocês e vocês terem acesso a toda essa bibliografia, a todo esse material, tá? Tudo que está aqui não sou eu que estou falando, é os autores que eu vou apresentar aqui, beleza? Boa noite para quem chegou aí um pouco depois. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Isabela, Luana, Sena, Paula, acho que já estava aí. Boa noite para vocês, gente. Meu nome é Nathan Guiar, eu sou da Educação Física, para quem chegou depois aí, né? E estou aqui para falar com vocês hoje sobre esse tema maravilhoso, que é o exercício físico na gestação, tá bom? Então a gente vai começar falando sobre sistema endócrino, com base em duas referências principais, que são o livro da Ingrid Dias, publicado em 2020, e um livro de Montenegro e Rezende de 2014, foram os dois principais que eu usei como referência para essa bibliografia aqui. Então, primeiro a gente tem que falar sobre... Só corrigir um negócio no slide aqui, que
Estava usando um passador de slide aqui que não estava me ajudando muito não. Mas beleza. Então vamos lá, gente. O estrogênio, ele é um hormônio que durante a gestação ele vai promover algumas adaptações que a gente tem que levar em consideração na hora da prescrição do exercício, como a proliferação da musculatura uterina, o crescimento e o desenvolvimento das glândulas mamárias, a retenção hídrica, é algo que as gestantes costumam relatar muito também, a flexibilidade das articulações pélvicas, e isso tem relação também com o quadro cinesiológico, que eu vou apresentar com mais detalhes mais para frente, a dilatação dos órgãos sexuais externos, do orifício vaginal, que provê uma via adequadamente maior para a passagem do feto, e no início da gestação, o estrogênio, assim como a progesterona, causa hiperplasia de células beta do pâncreas, elevando a produção de insulina e induzindo a hipoglicemia. A progesterona, ela tem relação com a preparação para a implantação do feto, no caso da formação do endométrio. Ela promove o crescimento e o desenvolvimento das glândulas mamárias também, para preparar para a lactação. E ela relaxa a musculatura lisa. Então, com o relaxamento da musculatura lisa, a gente tem algo que pode estar correlacionado com a ocorrência de constipação e hemorroidas em gestantes, já que a musculatura lisa, principalmente do intestino, tanto nos seus movimentos peristálticos quanto segmentares, são importantes para a manutenção de uma saúde gastrointestinal. Então, isso pode ser um dos motivos da ocorrência desses sintomas intestinais nas gestantes. A progesterona também gera um aumento da temperatura corporal. A gente vai falar um pouco depois sobre o controle térmico, né? E a gente está na época do ano que o goiano está sentindo o calor assim, pior do ano. E isso pode ser um pouco perigoso. A gente tem que atentar para isso na questão da gestação também. A progesterona também estimula o centro respiratório no nosso bulbo, que eleva a frequência e amplitude respiratória, fazendo com que mais oxigênio chegue ao feto. Porque o corpo da gestante faz tudo que for possível ali nesse tipo de adaptação para que não falte oxigênio nem nutrientes para o feto nesse período. No início da gestação, como eu falei, a progesterona também tem relação com a hiperplasia de células beta. A gente tem a gonadotrofina coriônica, que é utilizada no exame responsável por confirmação da gravidez. Ela tem o início da sua produção logo após a fertilização, e a concentração é elevada na urina a partir da 5ª semana de gestação, como eu disse, levando à confirmação da gravidez pela concentração desse hormônio no sangue. Ela impede a regressão do corpo lúteo, com o objetivo de manter os valores normais de estrogênio e progesterona, assim promovendo a manutenção da gravidez, inibindo a menstruação, a ausência de nova ovulação e preparando o útero para a implementação do feto. Além disso, a alta concentração no início da gestação, além dessa alta concentração no início, nas partes média e tardia da gravidez, a partir da 15ª semana, período em que a placenta já foi formada, a secreção da gonadotropina ela cai e ocorre a involução do corpo lúteo. Como eu falei no último slide, ela é responsável por não deixar que ocorra a involução do corpo lúteo. Então, quando ela cai, ocorre essa involução. A gente tem também o hormônio lactogênio placentário humano, que é encontrado no plasma da gestante a partir da 4ª semana de gestação, e ele vai estar aumentado de forma mais expressiva depois da 2ª metade da gestação. Então, ele é um dos responsáveis por causar resistência periférica à insulina, levando à hiperglicemia e aumento dos níveis de insulina. E a gente vai conversar aqui mais para frente sobre o diabetes mellitus gestacional e como que o exercício físico pode auxiliar nesse controle glicêmico durante a gestação. E, além disso, esse hormônio também estimula o pâncreas, junto com a ação do estrogênio e da progesterona, no aumento da produção de insulina, ajudando no crescimento fetal, proporcionando maior quantidade de glicose e nutrientes para o feto em desenvolvimento. Então, esse aqui é um gráfico daquele livro que eu falei de Montenegro e Rezende de 2014, que ilustra melhor essa questão que eu falei da concentração desses hormônios no sangue ao longo de cada semana da gestação, né? Então a gente tem, por exemplo, o estradiol no gráfico de cima. A gente tem o estradiol em laranja. Deixa eu pegar o laserzinho aqui para a câmera para vocês verem. A gente tem o estradiol aqui em laranja, que vai aumentando ao longo da gestação. Aqui no finalzinho da gestação ele cai um pouquinho também. Aqui também a progesterona tem uma queda nas últimas semanas. A progesterona vai aumentando também gradativamente. A gente tem o hormônio lactogênio placentário humano, que cai aqui depois da 8ª, 9ª semana da gestação e permanece mais ou menos estável aqui ao longo da gestação como um todo. E a gente tem a HCG, a gonadotrofina coriônica humana, que aumenta ao longo de toda a gestação e por meio de feedback negativo, ela tem essa relação com o estradiol e com a progesterona também. Então ela cai aqui nas últimas 4 semanas da gestação, por exemplo. A gente tem um hormônio chamado de relaxina ou relaxina, que é produzido pelo corpo lúteo, e ele é um dos responsáveis por causar frouxidão ligamentar,
que está relacionado com a dor lombar e com a dor sacroiliaca posterior, ou também chamada de dor lombopélvica na gestante, que é um dos relatos mais frequentes que a gente tem quando a gente fala de dor articular na gestante, e o exercício físico tem um poder assim, importantíssimo nessa redução dessa dor. É responsável também por facilitar o parto normal, e o nível de relaxina ou relaxina aumenta ao máximo antes do parto, e depois do parto ele cai rapidamente. Eu vou passar mais rápido aqui para essa questão dos hormônios, para a gente ter tempo de conversar mais sobre a parte do exercício. Tá? Mas a prolactina, a gente sabe que ela é um hormônio produzido pela adenopófise, que tem relação com a produção do leite, e depois a ocitocina, que tem relação com a ejeção desse leite materno, e a continuidade da sua produção, da produção da prolactina, depende dos estímulos nervosos produzidos pela sucção da mama, que é um estímulo depois do parto que auxilia na manutenção da produção dessa prolactina para que o leite materno continue sendo produzido. A prolactina e o hormônio lactogênio humano, o hormônio lactogênio placentário humano, eles estão presentes durante toda a gestação. Porém, essas quantidades não são aumentadas devido à inibição causada pelos altos níveis de progesterona e estrogênio. Então, como eu comentei, existe um mecanismo também de feedback aí que faz com que esses hormônios não aumentem devido aos níveis de estrogênio e de progesterona. E ao final do trabalho de parto, há uma queda dos níveis desses últimos dois, que é o estrogênio e a progesterona, ocasionando assim um aumento nas quantidades de prolactina e hormônio lactogênio placentário humano, possibilita o início da produção do leite. Então, esses dois pares de hormônios atuam nesse mecanismo de feedback negativo aí, que ajuda a regular o nível desses hormônios. E por fim, a ocitocina, que como eu comentei, ao contrário da prolactina, que tem relação com a produção do leite, a ocitocina tem relação com a ejeção do leite. Então, ela promove as contrações uterinas durante o parto e a ejeção do leite durante a amamentação. E ela é um hormônio produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise. Né? Quando inicia a gravidez, não existem receptores no útero para a ocitocina, e esses receptores vão aparecer gradativamente, então eles vão sendo produzidos ao longo do decorrer da gravidez, e quando a ocitocina se liga a esses receptores, causa as contrações do músculo uterino, que é responsável pelo trabalho de parto ali nesse momento. A progesterona também tem seus níveis elevados durante toda a gravidez, inibindo o músculo liso uterino e bloqueando sua resposta à ocitocina. O estrogênio aumenta o grau de contratividade uterina e na última etapa da gestação o estrogênio tende a aumentar mais que a progesterona, que faz com que o útero consiga ter contratividade maior. Então a gente vê o papel de toda essa oscilação desses hormônios tendo relação com a contração uterina, que vai ser mais forte, precisa ser mais forte no momento do parto. Agora falando sobre o sistema osteomiarticular, que também tem uma relação muito próxima com o exercício. A relaxina, como eu comentei, ou relaxina, ela tem a relação com a prontidão ligamentar. Essa prontidão ligamentar pode ser uma causa das dores articulares nas gestantes. Ela, além disso, né, a gente tem um quadro de aumento das mamas e crescimento uterino que modifica o centro de gravidade da gestante. Então, pela a relação do aumento das mamas e do crescimento do feto, o centro de gravidade da gestante ele acaba sendo deslocado um pouco para frente. Então, isso pode gerar algumas alterações cinesiológicas importantes e que vão causar os desvios posturais que a gente vai ver aqui em seguida, como anteriorização da cabeça, hiperlordose cervical e lombar, hipercifose torácica, protusão dos ombros, anteversão pélvica e hiperextensão dos joelhos, ok? Vou mostrar imagens aqui também que auxiliam a ilustrar isso aqui que eu estou falando. A lombalgia e a dor lombopélvica, ela está presente em 50% a 76% das gestantes, sendo que em 25% dos casos ela é incapacitante. Então ela tem uma consequência de atrapalhar a atividade da vida diária, prejudicar a produção do trabalho e, além disso, ainda piorar a qualidade do sono e aumentar a irritabilidade e diminuir o limiar de tolerância à dor, certo? Aqui na imagem da direita a gente tem o que eu ilustrei, que é a região da dor, do que esse autor aqui, no caso, chama de dor lombar ou de dor lombopélvica, que seria ali abaixo, na região do glúteo e irradiando um pouco para a perna. E aqui a gente tem um dos desvios que eu comentei ali, que seria o desvio de anteversão da pelve. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra anteversão e retroversão, só que eu queria destacar a anteversão, que é o quadro que a gente vê muito comum acontecendo nas gestantes, por causa dessa deslocação, desse deslocamento, do centro de gravidade para frente. Quando o centro de gravidade se desloca para frente, a musculatura posterior, que sustenta a sua coluna, ela acaba, se ela estiver enfraquecida, ela não consegue sustentar esse peso que está ali na frente. Então é como se você estivesse segurando uma caixa pesada na sua frente e toda a sua musculatura paravertebral ela vai ter que trabalhar para conseguir sustentar o seu corpo com esse peso que está lá na frente. Então,
quando a gestante está com essa musculatura enfraquecida, ela acaba gerando esse tipo de desvio, que é um mecanismo adaptativo do corpo para você conseguir não sofrer com a exigência desses músculos paravertebrais. Então ela joga a lombar para frente, a coluna lombar mesmo para frente, nesse quadro de hiperlordose lombar, para conseguir deixar as vértebras mais perto do seu centro de gravidade, que agora está deslocada na frente. Essa hiperlordose lombar, ela está associada com uma anteversão da pelve, que é esse giro, ou tilt anterior da pelve também, que é esse giro, quando a gente olha em corte sagital aqui, como está esse da imagem, seria esse giro no sentido horário, e ele está relacionado também com um encurtamento da musculatura eretora da espinha, do iliopsoas, que é flexor de quadril, e do reto femoral, que também é flexor de quadril, além de extensor do joelho. Então, esses são músculos que, no trabalho com gestantes, a gente busca alongar esses músculos, principalmente quando essa anteversão pélvica e a hiperlordose lombar já está acentuada, a gente busca alongar esses músculos e fortalecer os músculos que giram a pelve no sentido contrário, que são os que vocês estão vendo aí na direita, que seriam os músculos que geram o tilt posterior da pelve ou a retroversão pélvica, que seria o reto abdominal, o glúteo máximo e os isquiotibiais. Além disso, uma importância tem que ser dada para o reto abdominal aqui também, que é o músculo onde vai ser gerada a famosa diástase, na qual vai ter um tópico daqui para frente só sobre isso, e eu vou falar sobre a importância da gente trabalhar esse músculo antes, durante e depois da gestação. Agora, falando um pouquinho sobre as adaptações do sistema cardiovascular durante a gestação, a gente tem que lembrar o seguinte, existe um aumento da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona que culmina no aumento da reabsorção de sódio e que culmina também, consequentemente, no aumento do líquido extracelular e no aumento da volemia. O objetivo da hipervolemia é garantir o suprimento de nutrientes para o feto, promovendo assim melhor entrega do sangue ali para o feto, e, embora ocorra um aumento de 30% dos eritrócitos, o aumento significativo do volume plasmático compensa esse aumento dos eritrócitos, tornando a gestante hemodiluída. Além disso, como resposta ao aumento da volemia, o débito cardíaco também se aumenta. A resistência vascular periférica e a pressão arterial estão diminuídas. Então, se a gente fosse olhar só para o aumento do débito cardíaco, a pressão arterial tenderia a aumentar, mas se for uma gestante saudável, com seus mecanismos regulatórios funcionando normalmente, a nível cardiovascular, endócrino, sistema nervoso, a gente sabe que vai ter uma regulação disso, a resistência vascular periférica vai diminuir e a pressão arterial tende a se manter. Só que tem uma imagem do livro da Ingrid Dias, que eu comentei ali atrás, que ilustra melhor isso aqui que eu estou falando, em relação às alterações hemodinâmicas da gestação de acordo com o trimestre. Então a gente tem uma resistência vascular periférica que diminui por volta de 30%, diminui no primeiro, diminui no segundo trimestre, e depois ela volta a aumentar. O volume plasmático, volume sanguíneo, ele aumenta no primeiro e segundo trimestre, no terceiro trimestre, ele tende a se manter estável. A magnitude desse aumento é em torno de 40% a 45%. O débito cardíaco está aumentado, como eu comentei no último slide, em torno de 30% a 50%, aumenta no primeiro e segundo trimestre, e não tem consenso sobre a relação do débito cardíaco no terceiro trimestre. A frequência cardíaca, que é uma das responsáveis por aumentar o débito cardíaco, está aumentada em torno de 15% a 30%, aumenta em todos os trimestres da gestação. O volume de ejeção aumenta de 20% a 30%, principalmente no primeiro e segundo trimestre. E, como eu falei, a pressão arterial sistólica em uma gestante saudável tende a permanecer estável, ao passo que a pressão arterial diastólica tende a diminuir, principalmente pela diminuição da resistência vascular periférica. Em relação ao quadro psicológico e comportamental das gestantes, um autor chamado de Goodman, em 2009, ele afirmou que 7 a 20% das gestantes desenvolvem depressão. Existem outros autores que trazem números diferentes, mas de qualquer forma a gente sabe que existe uma parcela significativa das gestantes que desenvolvem depressão e ansiedade, então é algo que a gente precisa ter consciência para conseguir lidar com isso. Ansiedade e depressão, de acordo com esses autores aqui, pode ter uma relação com o risco de desenvolver diabetes gestacional, e também o diabetes gestacional pode estar relacionado com a incidência de ansiedade e depressão. Sobre o mecanismo fisiológico que o autor comenta que pode estar relacionado com isso, a gente sabe que em quadros de ansiedade a gente pode ter uma hiperativação do eixo HPA, que é o eixo hipotálamo pituitário adrenal, gerando um aumento do cortisol, um aumento da adrenalina e gerando esse aumento de resposta ao estresse de modo crônico, com essa hiperativação. Então, quando você tem uma hiperativação desse eixo, você acaba estimulando lá no córtex adrenal
um aumento da produção de cortisol. E a gente sabe que o cortisol ele está relacionado com o aumento da resistência à insulina. Ele diminui a sensibilidade à insulina, ele aumenta a resistência periférica. Então, ele pode estar relacionado, por esse mecanismo fisiológico, com o risco de desenvolver diabetes mellitus gestacional. Então, a gente tem que estar atento com essa questão da saúde mental da gestante também. Em relação aos conceitos psicológicos que estão relacionados principalmente com o ganho de peso durante a gestação, a gente tem fatores cognitivos associados ao comportamento da dieta, principalmente em relação ao conhecimento sobre nutrição, atitudes alimentares e restrição dietética e autoeficácia. Em relação aos fatores cognitivos associados ao ganho de peso em si, a gente tem a atitude que a pessoa tem frente ao ganho de peso, ou seja, como que ela se sente com isso e como que ela decide agir em relação a isso. A gente tem a relação da autoestima, a percepção de autoeficácia, a sensação que a pessoa tem de estar no controle ou não da situação, a imagem corporal que ela tem dela mesma, a motivação que essa pessoa tem, seja pela questão da dieta, pela questão do exercício, de manter hábitos saudáveis durante a gestação. E também a gente tem a questão da personalidade em relação a os traços de personalidades, baseado no modelo de 5 fatores, também é conhecido como Big Five, que a gente tem abertura à experiência, conscienciosidade, e os outros lá, não lembro todos, mas que esses traços de personalidade, segundo esse autor, pode estar relacionado com como que a gestante enfrenta esse quadro de ganho de peso durante a gestação. A gente tem também a resiliência e a impulsividade, que estão relacionadas com isso, e por fim a gente tem as questões relacionadas à percepção afetiva da gestante, que seria a ansiedade, depressão, estresse, comportamento de enfrentamento, que no inglês é chamado de coping, né, que é a ideia de você enfrentar aquela situação e como você decide agir em relação a isso. E a gente tem também humor e aspectos sentimentais ou emocionais que estão relacionados com esse ganho de peso. Eu vou falar aqui um pouco mais para frente sobre essa questão do ganho de peso durante a gestação, as repercussões desse ganho de peso ser abaixo ou acima do recomendado também, tá? Então, agora entrando na nossa parte principal, feita essa introdução, a gente vai falar sobre o exercício físico durante e após a gestação, o que a gente sabe hoje sobre isso e o que vocês, dentro da medicina, podem orientar o paciente de vocês em relação a isso, porque a gente já sabe que o médico sempre vai orientar, olha, é importante fazer exercício, é importante manter bons hábitos, alimentação e tudo mais, só que a ideia dessa palestra aqui é vocês saberem como que funciona esse processo da adaptação da gestante no treinamento e até para a gente conseguir integrar mais as áreas da saúde. Então, é importantíssimo também a gente ter essa relação do médico ter um profissional de educação física para poder encaminhar, o profissional de educação física tem um médico também para poder fazer acompanhamento, e que esses profissionais, ali também a gente está falando do nutricionista, do fisioterapeuta, e desses profissionais que vão estar acompanhando essa gestante ali, para que a gente possa ter esse acompanhamento mais próximo, e que a gente consiga ajudar quem é mais importante nessa história, que é o paciente ou o nosso aluno, no caso. Então, em relação ao exercício físico na gestação, as principais perguntas que a gente vai responder aqui hoje, e que normalmente são a dúvida da maioria das pessoas. Primeiro de todas, né, se o exercício é seguro, se a gestante pode fazer exercício. Porque a gente tem aquela ideia de que a gestante... A gente já fala assim, né, no senso comum, as pessoas pensam que a gestante tem que ficar deitada numa cama por 9 meses e não pode nem encostar, não pode nem chegar perto, porque ela está carregando um bebê ali, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos falar sobre a segurança desse exercício. O que pode acontecer se essa gestante não se exercitar? Então, os impactos fisiológicos que tem dessa gestante ficar sedentária, ter um comportamento sedentário. Se a gestante pode fazer abdominal, se pode fazer musculação, se pode fazer HIIT, a relação que a gente tem da diástase com o exercício, como que a gente trata essa diástase, qual que é a relação do exercício com a dor lombar, se pode realizar manobra de valsalva e todas essas questões aí que a gente vai discutir. A gente tem algumas contraindicações absolutas e relativas, indicadas por Motola e colaboradores, em 2018. Em relação às contraindicações absolutas, a gente tem ruptura de membrana, parto prematuro, sangramento vaginal persistente sem explicação, placenta baixa depois de 28 semanas, pré-eclâmpsia, colo do útero incapaz, restrição de crescimento intrauterino, gravidez múltipla de alta ordem, por exemplo, trigêmeos, diabetes tipo 1 não controlada, hipertensão não controlada, doença na tireoide não controlada e outra desordem grave cardiovascular, respiratória ou sistêmica. Em relação às contraindicações relativas, ou seja, a gestante pode ter, se ela tiver essa contraindicação, ela tem que ter um acompanhamento médico para liberar ela para a prática de atividade física, e isso aqui não significa que todas as gestantes que têm isso aqui
vão estar proibidas de fazer atividade física. Então, são contraindicações relativas que a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, que são abortos recorrentes, hipertensão gestacional, histórico de nascimento espontâneo de prematuros, doenças cardiovasculares ou respiratórias, leves a moderadas, anemia sintomática, desnutrição, desordem alimentar, gestação gemelar após a 28ª semana ou outra condição médica significante. Então, essas são as contraindicações que esse autor traz para a gente, de 2018, em relação à prática de exercício físico, e já é algo que a gente pode ter em mente para pensar na segurança dessa gestante na hora do exercício físico. Então, tem que passar por essa avaliação aí primeiro. Primeira não, né? Mas um ponto importante que eu queria trazer aqui com vocês é tirar essa ideia que a gente novamente, né, reforça o senso comum, tem de que a gestante seria frágil. Então, que a gestante tem que ficar parada, não pode mexer, não pode pegar peso, não pode fazer nada durante toda a gestação, porque pode prejudicar ela, pode prejudicar o feto. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é a gente evoluir esse pensamento para entender que a gestante ficar parada, na verdade, você não está fazendo bem a ela. Como eu falo, você pode estar fazendo mal se ela ficar parada, porque a gente sabe que ela vai perder o condicionamento físico, ela vai ter atrofia muscular, ela pode aumentar o risco de desenvolver diabetes mellitus gestacional, pode ter um menor controle da sua pressão arterial, além de gerar também aumento de risco em relação ao feto, de desenvolver obesidade no futuro, de ter um menor controle da sua glicemia. Então a gente vai falar um pouco disso daqui para frente, mas o que a gente precisa entender é que a gestante ela não é frágil. Isso também não significa que pode fazer qualquer coisa. Então a gente tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção especial, mas não significa que ela é em si fragilizada e que ela não poderia treinar por causa disso. Então, o primeiro artigo que eu queria trazer para vocês em relação a isso fala sobre os benefícios do exercício na gestação, agora trazendo de modo mais geral o que é o exercício, que a gente sabe que o exercício ajuda na gestação. Melhora da função cardíaca, então quando a gente faz exercício, a gente tem um estresse cardiovascular, principalmente quando a gente fala a nível central, a gente tem um estresse de estiramento, que é chamado de shear stress, que é causado no miocárdio, e esse estresse de estiramento do miocárdio bombeando a uma frequência cardíaca elevada e a um volume sistólico elevado durante o exercício, faz com que o coração tenha que se adaptar, que é o que a gente chama de remodelação cardíaca, e que pode ser patológica ou pode ser fisiológica. No caso do exercício, a gente tem uma remodelação fisiológica, que é um aumento da cavidade do ventrículo esquerdo, que a gente chama de hipertrofia excêntrica cardíaca. Então, a função cardíaca melhora por esse motivo, além da melhora da força de contração do miocárdio. Então, o exercício físico vai ter essa melhora na função cardiovascular, que é a primeira de todas que a gente tem que lembrar. A gente tem a diminuição do risco de diabetes mellitus gestacional, que eu vou trazer mais alguns dados aqui para vocês em relação a isso, mas a gente sabe que o exercício, tanto aeróbico quanto o exercício resistido, eles são responsáveis por aumentar a captação periférica de glicose. Então, isso pode diminuir, por esse mecanismo e por outros também, o risco de desenvolver DMG, diabetes mellitus gestacional. A gente tem um melhor controle da pressão arterial. Além do aumento da captação periférica de glicose pós-exercício, a gente tem também um quadro de hipotensão pós-exercício, que é mais acentuado em pessoas que têm hipertensão arterial, mas de qualquer forma a gente sabe que o exercício resistido e aeróbico hoje é um remédio, entre aspas, para a pressão arterial muitíssimo importante. Melhora da força e da massa muscular já é uma das coisas mais óbvias que a gente tem que lembrar, principalmente no exercício resistido, e a gestante ela pode ter atrofia de alguns músculos, principalmente posturais, então a gente tem que dar uma atenção especial aqui para isso. A gente tem melhora do sono, prevenção da perda de massa óssea e redução do desconforto físico e aumento do bem-estar de modo geral nessa gestante. Em relação aos benefícios do exercício físico para o feto em si, a gente tem um artigo de 2004 de Bergman, Zygmunt e Klepp, que falam que o exercício físico pode gerar um aumento dos níveis de fluido amniótico, melhora na função antioxidante, melhora na vasodilatação, o que gera proteção contra a pré-eclâmpsia e aumento de pressão, no caso dos benefícios para o feto. Agora a gente vai falar sobre os efeitos da depressão durante a gestação. Como eu comentei com vocês, no quadro psicobiológico da gestação, a gente pode ter ali de 7 a 20% de prevalência de depressão em gestantes. Então é algo que é muito relevante, que a gente tem que atentar para isso. A depressão da gestante, da mãe, ela pode gerar efeitos no feto, como hiperatividade, frequência cardíaca irregular. Ela pode gerar efeitos no recém-nascido, pós-parto, que são altos níveis de cortisol e noradrenalina, redução da dopamina, alteração do eletroencefalograma, que sugere afetividade negativa,
comportamento estressado, comportamento depressivo, morte prematura e maior prevalência de admissão na UTI neonatal. A gente pode ter prejuízos na criança, depois de já formada, depois de recém-nascido, resposta negativa na afetividade, aumento no cortisol salivar, alterações da internalização e externalização de problemas e adiposidade central, que a gente sabe que é um dos principais preditores de risco de desenvolver doenças cardiovasculares. E a gente ainda pode ter repercussões no adolescente. Então, a depressão durante a gestação, ela pode ter efeitos tardios no feto, no recém-nascido, na criança e até mesmo no adolescente. Um adolescente cuja mãe teve depressão durante a gestação tem maior risco de se envolver em comportamento criminoso. A chance desse adolescente se tornar depressivo aumenta 4,7 vezes. E os filhos de mãe que têm depressão têm 56% a mais de chance de nascerem prematuros e 96% de chance de nascerem pequenos. Então, eu coloquei isso aqui na parte do adolescente, porque a gente sabe que a criança nascer pequena, nascer com baixo peso ou com muito alto peso, pode ser um fator de risco para o futuro. Então, retomando, os filhos de mães que têm depressão, eles têm 56% a mais chance de nascerem antes da hora e têm 96%, uma quantia muito elevada, 96% de chance de nascerem pequenos, ou seja, com menos de 2,5 quilos, que seria um peso considerado normal. Perales e colaboradores de 2015 fizeram um estudo com 184 grávidas, em média 31 anos, sobre exercício físico durante a gestação e atenuação da depressão pré-natal com esse exercício físico. Essas gestantes que eles avaliaram estavam entre a 9ª e a 12ª semana de gestação. Existia um grupo exercício e um grupo controle. Os scores de depressão, aqui a gente está falando de sintomas depressivos, eles foram menores do grupo exercício, então 7,67 em média, versus 11,34 no grupo controle, que não fez exercício. Então, o score de depressão dos sintomas depressivos era 50% maior no grupo sem exercício e a prevalência de depressão, transtorno depressivo maior no grupo exercício era metade da prevalência no grupo sem exercício. Então, no grupo exercício, a gente teve 12,2% dessas gestantes desenvolveram depressão e no grupo controle 24,7% desenvolveram depressão. Então, o dobro da incidência. Jones, 2018, fez um estudo sobre diabetes mellitus gestacional, mecanismos de tratamento e complicações, e a gente tem que lembrar de algumas questões importantes, como a nutrição do feto vem da mãe, isso é uma coisa óbvia, a glicose para os neurônios do feto vem do sangue da mãe, certo? E o quadro endócrino da gestação gera resistência à insulina, principalmente como um mecanismo adaptativo para que não falte glicose para o filho. Então, você diminuir a captação de glicose dos tecidos da mãe é um mecanismo adaptativo para que não falte glicose para os neurônios do feto em desenvolvimento. A partir do terceiro trimestre, a produção endógena de glicose da mãe aumenta e a prolactina e estrogênio, como eu comentei lá com vocês no começo, aumenta a produção de células beta-pancreáticas que vão aumentar a produção de insulina. Kubo, 2014, fez um estudo sobre hiperglicemia materna, predizer a adiposidade da filha, que ele verificou o seguinte: se a mãe não tiver uma glicemia controlada durante a gestação, o risco da criança ser obesa no início da puberdade aumentava 3,56 vezes, o risco dessa criança, dessa garota, no início da puberdade, ter um percentual de gordura elevado aumentava 3 vezes, e de ter uma alta relação cintura-quadril também aumentava em torno de 3 vezes. A alta relação cintura-quadril, o percentual de gordura elevado e a obesidade, a gente sabe que são preditores de doença cardiovascular muito importantes da gente avaliar. Isso em relação ao controle glicêmico durante a gestação. Agora falando sobre o IMC durante a gestação, o índice de massa corporal. Se a mãe tiver um IMC elevado durante a gestação, o risco dessa garota ser obesa no início da puberdade aumenta 5,56 vezes, o risco dela ter um percentual de gordura elevado aumenta 6,4 vezes, e dela ter uma alta relação cintura-quadril aumenta 3,6 vezes. Então, é algo muito espantoso da gente pensar que se a mãe tiver um IMC, se a mãe não tiver um IMC controlado durante a gestação, o risco da garota ter um percentual de gordura elevado lá no início da puberdade, depois de 10, 12 anos que essa garota nascer, aumenta 6,4 vezes, aumenta mais de 6 vezes, e só por a mãe não ter controlado o IMC durante a gestação. Eu vou trazer aqui para vocês uma imagem que mostra o ganho de peso saudável durante a gestação, e isso depende do IMC que a mãe tinha antes de entrar na gestação também.
A glicose circulante interfere em mecanismos epigenéticos, gerando um ambiente pró-inflamatório. A gente sabe que existem produtos avançados da glicação e que ter uma glicose elevada de forma crônica promove um aumento de um quadro inflamatório de baixo grau, que também a gente vê presente na obesidade, com aumento de interleucina 6, aumento de fatores de necrose tumoral alfa e maior expressão de RNA mensageiro de proteínas pró-inflamatórias na placenta, que isso é tudo que a gente não quer. De Barros, 2010, fez um estudo com exercício resistido e controle glicêmico em mulheres com diabetes mellitus gestacional. Ele avaliou 64 mulheres com diabetes mellitus gestacional entre a 24ª e a 34ª semana de gravidez. Essas mulheres treinavam 3 vezes por semana e ele fez assim o treino mais simples de ser seguido e que tem aplicação prática também, que ele fez treino com elásticos e esses treinos 3 vezes por semana, uma delas só a gestante fazia no consultório e as outras duas a gestante fazia em casa. Ela era orientada como fazer e ela fazia em casa. Esses treinos duravam de 30 a 40 minutos e elas foram orientadas a manter uma intensidade entre 5 e 6, em uma escala que vai de 0 a 10. E dentro dessa escala, 5 e 6 seria algo próximo de um pouco pesado em uma escala de percepção subjetiva de esforço. As pacientes que faziam exercício durante a gestação necessitavam menos do uso de insulina. Então, eles orientavam que as gestantes fizessem as medidas em casa 2 horas após cada refeição. Fazia 2 horas após o café da manhã, 2 horas após o almoço, 2 horas após a refeição que elas faziam à tarde e 2 horas após o jantar, elas faziam a medida da glicemia. As gestantes que treinaram, em comparação ao grupo controle, tinham a glicemia mais baixa em todas as refeições, em média, do que as gestantes que não treinaram. Mas é importante lembrar, o artigo destaca, essa redução da glicemia não foi estatisticamente relevante, porém houve essa redução. As pacientes que faziam uso do exercício durante a gestação, elas necessitavam menos da insulina para controle glicêmico. Então, sobre o que eu falei aqui com vocês do ganho de peso na gestação, existe algumas evidências que a gente tem em relação ao que seria uma faixa de ganho de peso saudável em relação ao IMC que a gestante tinha antes de entrar na gestação. Então, se a gestante tinha um IMC de 18,5, abaixo de 18,5, por exemplo, é esperado que ela ganhe de 12,5 a 18 quilos durante a gestação e que isso seja a faixa saudável. Se a gestante tinha um IMC entre 18,5 e 24,9, que seria um IMC eutrófico, né, faixa de peso ideal, entre aspas, a gente tem um ganho de peso de 11,5 a 16 kg esperado nessa gestação. Se a gestante tinha sobrepeso, ou seja, um IMC entre 25 e 29,9, a gente tem um ganho de peso esperado de 7 a 11,5 kg, saudável. E se a gestante tinha obesidade grau 1, ou na verdade qualquer grau de obesidade, né, considerando o IMC acima de 30, a gente tem um ganho esperado de peso de 5 a 9 quilos, considerado dentro de uma faixa normal, certo? Tem um estudo de Wyden, de 2015, que verificou que o ganho de peso que a gestante tinha na gestação, se ele fosse além do indicado, de acordo com esses valores que eu mostrei para vocês, 7 anos depois do parto, a mulher ainda teria, em média, 5,6 kg a mais e um percentual de gordura 3% maior. Então a gente vê que o não controle do peso durante a gestação tem uma relação com o efeito tardio, muito tardio, que a gente tem de anos depois desse efeito tanto na mãe quanto no feto, na criança que vai se desenvolver, como eu mostrei aqui para vocês. E o exercício vai ter um papel importante, junto com o controle dietético, nessa manutenção do peso. Tem um estudo de Travis e Reed, de 1982, sobre os efeitos do ganho de peso gestacional na mortalidade e no desenvolvimento cognitivo da criança. Eles avaliaram 2.596 mulheres e desenvolveram na verdade, eles propuseram essa palavra, o que seria uma faixa de ganho de peso ideal. E que eles perceberam que, se a mãe, durante a gestação, em média, ganhasse menos do que 2,2 kg, ou mais do que 14 kg durante a gestação, a criança aos 5 anos apresentaria uma menor performance cognitiva. E eles faziam isso por testes cognitivos independentes de conhecimento prévio. Que são aqueles testes, por exemplo, que a gente vê muito em testes de QI, por exemplo, que são de você identificar um padrão de imagens, por exemplo, e completar qual seria a imagem que completa essa sequência de padrões. Então, são testes que independem de conhecimento prévio para avaliar a performance cognitiva, e as crianças aos 5 anos tinham menor performance cognitiva se o ganho de peso da gestante durante a gestação fosse menor que 2,2 ou maior que 14 quilos. Tem um estudo de Coutu e Hawkes, de 2017, que avalia o impacto da obesidade materna na função cognitiva e na saúde mental do filho.
Os filhos nascidos de mãe obesa, eles têm maior risco de desenvolver asma, obesidade, doença coronariana, diabetes e acidente vascular encefálico na vida adulta, isso avaliado em modelos animais. E já em modelos humanos, a gente sabe que existe uma relação positiva entre o IMC da gestante e uma performance cognitiva empobrecida do filho, além do risco aumentado de desenvolver depressão e ansiedade. Então, esse estudo populacional aqui avaliou, no caso em humanos, que, como eu comentei aqui com vocês, reforçando, corroborando com a hipótese do último estudo, se a mãe tiver um IMC descontrolado durante a gestação, se ela tiver uma faixa de ganho de peso além do que é recomendado, isso pode ter um prejuízo na performance cognitiva do filho e também pode estar em relação com o desenvolvimento de depressão e ansiedade desse filho que vai nascer. Um estudo de Hackstad Boll, 2011, avaliou exercício em gestantes e o peso ao nascer, fez um ensaio clínico randomizado. No geral, ele queria ver se o exercício durante a gestação, se ele tinha uma influência no peso da criança ao nascer, mas ele não encontrou essa diferença. Então, as gestantes ganhavam, em média, a mesma quantidade de peso ali, e tinha uma criança que não tinha diferença estatisticamente significativa no peso da criança entre o grupo de exercício e o grupo controle. Então, ele tinha uma amostra inicial de 105 gestantes, que foram divididas em grupo de exercício e em grupo controle. Como eu comentei aqui, não houve diferença no peso do recém-nascido, nem no tempo de gestação, então ele também queria avaliar se existia maior chance do bebê nascer prematuro ou de ter uma gestação mais atrasada, se fizesse exercício ou se ficasse parado, e ele não encontrou essa diferença, só que o que ele encontrou foi que a escala de Apgar, que é avaliada no recém-nascido, que avalia aparência, pulso, gesticulação, atividade e respiração, essa escala, que pode ser aplicada 1 minuto ou 5 minutos após o nascimento do bebê, nesse estudo aqui ele encontrou um score significativamente maior na escala de Apgar em 1 minuto após nascido nos filhos do grupo das gestantes que se exercitaram. Então, tinha um score significativamente maior no grupo das mães que se exercitaram na escala de Apgar em 1 minuto após o nascimento. 5 minutos após, ele não encontrou diferença estatisticamente relevante, significativa. O estudo de O'Connor, 2011, avaliou a segurança e eficácia do treino de força supervisionado durante a gestação. E ele mostrou, como eu tinha comentado com vocês lá atrás, em relação à prevalência de dor lombar na gestação, em torno de 70% das gestantes vão apresentar dor lombar durante a gestação, de acordo com o Richards, 2019. E o O'Connor ele fez um acompanhamento de 3 meses com um treino muito simples. 2 séries de cadeira extensora, cadeira flexora, leg press, puxado, extensão lombar e abdominal. A intensidade ficava em torno de 13, que seria mais ou menos uma intensidade descrita como um pouco difícil, em uma escala de percepção subjetiva de esforço de Borg, de 6 a 20, intensidade 13. O treinamento foi seguro, não apresentaram intercorrências, e a força na lombar aumentou 41%, então eles faziam uma progressão de carga ao longo desse período de 3 meses, e a força na lombar dessas gestantes aumentou 41% com essa progressão de carga, e um teste de endurance, de resistência na lombar, que elas fizeram no início e no final desses 3 meses, elas tiveram um aumento de 14% na resistência na extensão lombar. Existia um mito que se acreditava, que eu até coloquei brincando aqui como um número mágico, de 140 batimentos por minuto, de que acreditava-se que a gestante não podia exceder uma frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto. Por quê? Acreditava-se, na verdade não acreditava-se, né? A gente já sabe que a frequência cardíaca do feto, ela gira em torno de 140 batimentos por minuto, pode ficar ali entre 110 e 170, mais ou menos, batimentos por minuto, mas em média ela fica ali em torno de 140, e pensava-se o seguinte, a mãe está ali com uma frequência cardíaca de repouso de 80, 90 batimentos. Se ela se exercitar a uma frequência cardíaca de acima de 140, pensava o seguinte, se ela tiver uma frequência cardíaca de 160 batimentos por minuto, vai dar uma frequência cardíaca acima da frequência do feto, e isso pode gerar uma bradicardia no feto e gerar prejuízo, gerar sofrimento a esse feto. Então, de jeito nenhum, a gestante poderia ultrapassar essa frequência cardíaca no treino. Porém, tem algumas recomendações mais recentes que sugerem que o exercício seja feito de 60% a 90% da frequência cardíaca máxima, independente desses 140 batimentos. E a frequência cardíaca máxima a gente sabe que depende exclusivamente da idade da pessoa, porque isso está relacionado com a expressão de receptores beta-1-adrenérgicos do coração, e que essa frequência cardíaca máxima não aumenta com o treinamento. O que aumenta é o quanto você consegue usar desse percentual da sua frequência cardíaca máxima e quando que você desempenha de performance em relação a isso. Então, por exemplo, uma pessoa destreinada, de
de 20 anos, ela vai ter uma frequência cardíaca máxima por volta de 200 batimentos por minuto. Só que essa pessoa sedentária, de 20 anos, vai chegar a 200 batimentos por minuto, correndo a 9 km por hora na esteira. Uma pessoa treinada de 20 anos vai ter a mesma frequência cardíaca máxima, de 200 batimentos por minuto, só que isso vai ser a uma intensidade de, por exemplo, 16, 18, 20 km por hora na esteira, certo? Então, além disso, a Everson, em 2014, recomendava essa faixa de 60% a 90% da frequência cardíaca máxima e uma percepção subjetiva de esforço de 14 na escala de 6 a 20 de Borg. Em um posicionamento de 94, então já há muito tempo, a gente já sabe disso, quase 30 anos, posicionamento de 94, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia derrubou a hipótese de que a gestante só poderia se exercitar até 140 batimentos por minuto. Porém, ainda havia a preocupação da redistribuição do fluxo sanguíneo durante a atividade física, e se isso poderia gerar prejuízos ao feto. Porque a gente sabe que existe um mecanismo necessário quando você vai fazer atividade física, quando você tem uma reação de luta ou fuga, que a sua liberação de catecolaminas aumenta a ativação de receptores beta-adrenérgicos na região periférica do seu corpo, o que gera vasodilatação na musculatura esquelética, e, por outro lado, nas suas vísceras, essas catecolaminas se ligam a receptores alfa-adrenérgicos e geram vasoconstrição. Então, a gente tem uma redistribuição desse fluxo sanguíneo que sai da região central e vai mais para as periferias para atender a demanda metabólica durante o exercício. Então, ainda assim, havia uma preocupação em relação a essa redistribuição do fluxo sanguíneo poder gerar ou não prejuízos ao feto. Um estudo de Simansky e Saty, em 2012, ele avaliou exercício durante a gestação, quais seriam as respostas no feto em relação às recomendações de saúde pública que a gente tinha. Então, ele avaliou 45 mulheres sedentárias, fisicamente ativas ou altamente treinadas, então tinham 3 grupos de mulheres, fazia exercício 30 minutos de exercício leve a moderado, que seria de 40% a 59% da frequência cardíaca máxima, ou moderado a intenso, que seria de 60% a 84% da frequência cardíaca máxima. Então, podia ser exercício leve a moderado ou moderado a intenso. Nenhum feto teve bradicardia, nem outras complicações, nenhuma das modalidades de exercício. Só que uma questãozinha que ele percebeu nesse estudo, que é importante para a prática clínica, é que houve um probleminha, uma incompatibilidade, essa é a palavra, na percepção subjetiva de esforço, que é uma escala que a gente apresenta para a pessoa, a gente tem que ensinar o aluno a usar essa escala, então a gente apresenta para ele e fala, olha, essa é uma escala de percepção de esforço, ela vai de 6 até 20, 6 seria nenhum esforço, 20 seria esforço máximo, mostra os descritores, ensina para a pessoa, fala o seguinte, qual que é a sua percepção de esforço nessa escala aqui? Qual número que você daria nessa escala na sua percepção de esforço agora no exercício? Então é assim que funciona uma PSE. Só que as gestantes nesse estudo, elas pareciam que tinham uma PSE um pouco distorcida em relação ao que normalmente a gente vê. Então, a 50% do máximo, a gente esperasse que, numa escala de 0 a 10, as gestantes reportassem 5, 50% do máximo. Só que elas reportaram 2,7. Em intensidade alta, era esperado que elas reportassem de 7 a 8, em uma escala de 0 a 10, elas reportavam 4. Então, parece que a gestante tem uma percepção subjetiva de esforço subestimada durante a gestação. Por isso é importante avaliar não só parâmetros subjetivos, mas avaliar também parâmetros objetivos, como, por exemplo, a frequência cardíaca e outros parâmetros que a gente tem de controle de intensidade durante o exercício. Teve um estudo do Salvensen e colaboradores de 2012 que avaliou o seguinte: o bem-estar do feto pode ser comprometido em exercício extenuante em gestantes atletas de elite. Ele queria ver o seguinte, ele falou, olha, pegou as sedentárias, fisicamente ativas, altamente treinadas naquele último estudo, não teve nenhuma complicação e tal. Aí aqui ele fez um estudo com 6 atletas olímpicas de modalidade de endurance, que elas tinham em média de 28 a 37 anos, e só para vocês terem uma ideia do nível dessas garotas, elas tinham 21 medalhas olímpicas, todas juntando as 6 atletas, elas tinham acumulado 21 medalhas olímpicas em campeonatos mundiais. E o que ele fez? Ele colocou a esteira a 6% de inclinação e fazia a aferição da frequência cardíaca em diferentes velocidades. E também fazia a avaliação da circulação materno-fetal por ultrassonografia. O que ele achou foi o seguinte: dessas 6, 4 delas foram até perto de 90% da frequência cardíaca máxima e não tiveram nenhum tipo de complicação. 2 delas, no entanto, excederam, passaram de 90% da frequência cardíaca máxima e houve bradicardia fetal, uma redução do fluxo sanguíneo para o feto de até 50%. Então aqui a gente já parece estar perto de encontrar
o que seria um limite, um teto que a gente tem que respeitar no exercício físico para gestante. Porque as gestantes que não excederam 90% da frequência cardíaca máxima não tiveram complicações. Porém, as duas que excederam tiveram complicações de redução do fluxo sanguíneo para o feto. Aí depois ele fez um estudo um pouco mais hardcore, os dois pesquisadores que eu comentei com vocês ali, Szymanski e Statin, que seria o seguinte, justamente o que eu falei aqui com vocês, existiria um teto, existiria um limite para o treino para gestantes, e se existe, qual seria esse limite? Porque é importante a gente saber isso para saber até onde que o treinador pode ir na prescrição e saber o que pode ou não fazer nesse treino para não gerar nenhum tipo de prejuízo, conseguir melhorar a qualidade de vida dessa gestante sem expor ela a nenhum tipo de risco, nem ela nem o feto. Então ele avaliou 45 mulheres entre o 7º e o 8º mês de gestação, começou o exercício em esteira a 3 milhas por hora, que dá mais ou menos 4,8 km por hora, inclinou a esteira em 12%, e depois 12% é uma inclinação elevada, e aumentaram a velocidade progressivamente até a exaustão. Então se assemelha com um teste de esforço progressivo máximo, parecido com um teste ergométrico que vocês fazem na cardiologia e que a gente faz para encontrar parâmetros de saúde e parâmetros de desempenho nos nossos alunos. E avaliou essas mulheres até a exaustão. Em média, não houve prejuízo para o fluxo sanguíneo fetal. A frequência cardíaca do feto permaneceu por volta de 140 batimentos, que seria o normal que ela deveria estar. Porém, depois ele avaliou esses grupos de 45 mulheres separadamente. Então ele fez o seguinte, as 15 mulheres que eram sedentárias foram até 90% da frequência cardíaca máxima e não houve complicações. Então, quando elas chegaram a 90% da frequência cardíaca máxima, elas interromperam o exercício. Para quem nunca viu um teste de esforço progressivo máximo, a gente vai aumentando a intensidade progressivamente, vai aumentando. Costuma ter estímulo verbal, então a gente fala para a pessoa, vai, você consegue, vamos, até o fim, vamos. E quando a pessoa realmente não dá conta mais, ela pede para parar o teste, a gente interrompe, e no caso das mulheres sedentárias, interromperam a 90% da frequência cardíaca máxima. As mulheres fisicamente ativas, ou seja, não eram sedentárias, mas também não eram atletas, foram até por volta de 90% da frequência cardíaca máxima, também não houve complicações. Porém, as 15 mulheres que eram atletas, elas excederam 90% da frequência cardíaca máxima e, em média, a frequência cardíaca do feto reduziu para 125 batimentos por minuto, quando foram avaliadas essas 15 atletas separadamente. Dessas 15 atletas, a gente tem um grupo menor ainda, que seriam 5 delas, que alcançaram 95% da frequência cardíaca máxima, e a frequência cardíaca fetal foi de 140 para até 80 batimentos por minuto. Sendo que a gente sabe que uma zona de segurança ali seria que a frequência cardíaca do feto teria que estar pelo menos acima de 110 batimentos por minuto. Então, a frequência cardíaca do feto desceu para 80 batimentos por minuto, quando elas atingiram uma intensidade de 95% da frequência cardíaca máxima. E, dessa forma, houve bradicardia fetal significativa, e o suprimento de sangue para o feto caiu para menos da metade. Esse sofrimento fetal durou 2 minutos e 37 segundos. É um tempo curto? Porém, de forma alguma, a gente vai expor nenhum aluno, nenhum paciente a esse tipo de risco. Então, com base nesse estudo e no estudo anterior, a gente tem o que seria mais ou menos uma ideia de uma zona de segurança, que seria trabalhar abaixo de 90% da frequência cardíaca máxima. Se essa gestante ela já fazia atividade física antes, ela já tinha um cardiologista que acompanhava ela e já tinha um treinador, muito provavelmente ela já fez um teste ergométrico máximo e ela sabe qual é a frequência cardíaca máxima dela em um teste. Ela já tem isso testado. Mas, se não tiver o teste, a mulher já estiver na gestação, aí existem fórmulas, como a do Tanaka, de 208 menos 0,7 vezes a idade, que a gente consegue estimar a frequência cardíaca máxima. Em relação ao controle da temperatura corporal na gestação, a gente tem que ter em mente que a temperatura do feto é em média 1 grau acima da temperatura da mãe. A dissipação do calor do feto, quando ele está lá bem guardadinho lá dentro da barriga da mãe, ela ocorre por meio da dissipação de calor do corpo da mãe. E durante o exercício a temperatura da mãe se eleva, o que pode tornar mais lenta a troca de calor do feto para a mãe. Então, isso é termodinâmica, né? Se a temperatura da mãe fica mais alta, ela se aproxima mais da temperatura do feto e a gente tem menos troca de calor, não tem menos diferença de temperatura. E principalmente se a temperatura da mãe exceder a do feto. Então, se a temperatura da mãe exceder a do feto, aí realmente a mãe está passando calor do feto e não o contrário. No exercício físico, a gente espera um aumento de temperatura corporal de meio grau Celsius, então pouca coisa, ou até nenhum tipo de aumento. Então, a temperatura corporal permanecer estável ali
para a gente conseguir se manter dentro da nossa homeostase. Em alta temperatura, a capacidade do sangue de transportar oxigênio cai. Então, isso vocês devem lembrar da curva de dissociação da oxihemoglobina, que um dos fatores, além do pH, além da concentração de dióxido de carbono, além da concentração de 2,3 de fósforo glicerado, a temperatura é um fator que interfere na capacidade, na afinidade, na verdade, do oxigênio com a hemoglobina. Então, em temperatura alta, essa afinidade diminui. Durante o exercício físico, isso é interessante, porque você aumenta a temperatura durante o exercício, diminui a afinidade da hemoglobina com o oxigênio e consegue entregar mais fácil esse oxigênio para os tecidos. Só que na gestação, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essa diminuição da capacidade de transportar oxigênio em temperaturas elevadas pode diminuir a oxigenação cerebral para o feto e levar a um risco de dano neural irreversível. Piscinas quentes não são recomendadas, então hidroginástica é um dos tipos de exercícios que mais costuma se recomendar para gestante. Fala, não, vai lá, faz hidroginástica é a melhor coisa do mundo, pode fazer à vontade, faz o tanto que quiser. Só que a gente tem que ter um cuidado, principalmente com a temperatura da água, para essa temperatura não estar muito elevada por essa questão que eu comentei com vocês. Tem um estudo que ele foi feito com ratos, do Sasaki, de 1995, que fazer exercício em água quente poderia gerar hipertermia nas ratas que estavam carregando a prole e gerar danos neurais no feto. Agora falando sobre a famosa dita cuja diástase abdominal, que seria esse separamento, separamento é complicado, separação da parede do reto abdominal, ali da linha alba. Então, a gente tem uma fraqueza e uma atrofia geral dos músculos abdominais durante a gestação, mas o reto abdominal é o que mais se tem preocupação, por ele ser um importante flexor do tronco e também pela questão estética, que pode incomodar as gestantes, mas também a diástase pode estar relacionada com uma instabilidade do controle que você tem das vísceras mesmo ali, né? Então você ter os órgãos poderem deslocar um pouquinho mais para frente ali, para você ter esse espaço aberto, pode ser uma preocupação. E também incontinência urinária, que eu esqueci de comentar ali. A incontinência urinária, ela pode ser uma das consequências da diástase abdominal em mulheres pós-parto. A diástase, ela tende a regredir naturalmente após o parto, só que ela pode não fechar completamente e pode necessitar de algum tipo de intervenção. Normalmente a intervenção que as pessoas procuram de primeira é a intervenção cirúrgica, mas eu vou mostrar para vocês aqui as alternativas que a gente tem em relação a isso. Então, o espaço entre as paredes do reto abdominal, ali entre a semana 31 e 51 da gestação, esse espaço era 2 centímetros abaixo do umbigo, em média 61 milímetros, 2 centímetros acima do umbigo era 66,9 milímetros e 5 centímetros acima do umbigo, 64,6 milímetros. Logo após, uma semana ali após o parto, mais ou menos, já diminui drasticamente esses valores e eles vão diminuindo até 6 meses após o parto, só que ali a gente tem uma tendência a uma estabilidade. Então eles tendem a não diminuir mais e aí pode necessitar de alguma intervenção dependendo de qual for o grau dessa diástase. Tem um estudo de Benjamin e colaboradores de 2014 que avaliou os efeitos do exercício na diástase do músculo reto abdominal nos períodos antenatal e pós-natal. E ele descobriu o seguinte: para cada 3 mulheres que se exercitavam antes da gestação, uma delas não teria diástase. Então já é uma prevenção importante que a gente pode ter ali. A mulher se exercitar antes da gestação, ela já iniciar a gestação com a prática de atividade física regular, pode prevenir em 33%, em mais ou menos 33%, 35%, a ocorrência da diástase. Então, de cada 3 mulheres que se exercitavam antes da gestação, uma delas não terá diástase. Então, já é uma forma de prevenção importante que a gente tem. E nenhum tipo de exercício gera efeitos colaterais. Então, existe muita falácia, muito mito que a gente vê por aí, de que às vezes a pessoa após o parto, com a diástase, ela não pode se exercitar, não pode fazer exercício, não pode fazer força no abdômen. Eu vou mostrar para vocês que não é bem por esse caminho. O tamanho da diástase, em média, em mulheres que se exercitavam antes da gestação, era de 1,14 centímetros contra 5,95 centímetros nas mães que não se exercitavam antes da gestação. Então, olha que interessante, as mães que não faziam exercício antes da gestação, a diástase era em média quase 6 centímetros. E nas mães que faziam exercício antes da gestação, a diástase era em média 1,14 centímetros. Então, é uma diferença muito significativa. Tem um estudo de Pascoal e colaboradores, de 2015, que descobriu que a diástase abdominal pode ser reduzida por contração isométrica dos músculos abdominais. Então a gente vê aqui
que nesse gráfico a gente tinha um grupo controle e um grupo de mulheres pós-parto. A gente tinha a posição de repouso, em vermelho, o tamanho dessa diástase, e em branco, o tamanho da diástase com uma contração isométrica do abdômen. E a gente vê que existe uma redução, uma queda significativa ali do espaço entre as paredes do reto abdominal com a contração isométrica do abdômen. 10 mulheres pós-parto, nesse estudo ele avaliou 10 mulheres pós-parto, em média 30 anos, em média, e avaliou essa distância por ultrassonografia. Então, eles faziam essa isometria, logo depois desses exercícios com o abdômen, fazia ultrassonografia e avaliava a distância entre as paredes do reto abdominal. E a isometria gerou a aproximação das paredes do abdômen, tanto acima quanto abaixo da cicatriz umbilical. O estudo de Weiss, colaboradores de 2015, fez a avaliação por ultrassom da espessura dos músculos abdominais em mulheres pós-parto, em comparação com mulheres que nunca foram gestantes, que nunca tiveram filhos. E ele descobriu o seguinte: a gravidez gera atrofia de músculos abdominais, beleza, principalmente de reto abdominal, de oblíquo interno, que foi onde ele descobriu as maiores diferenças, e o transverso abdominal é o que menos apresentou diferença. Então, por que é importante a gente trazer isso aqui? Vou trazer imagem aqui que fica mais fácil da gente ilustrar. Aqui a sigla EO, oblíquo externo, depois IO, oblíquo interno, transverso abdominal, aqui reto abdominal superior, depois LRA, reto abdominal inferior. Então, a gente vê a diferença ali, e os que tinham maior diferença significativa foi reto abdominal, tanto superior quanto inferior, e oblíquo interno. E o transverso do abdômen foi o que menos apresentou diferença. Ele, na verdade, estatisticamente não tinha diferença do reto abdominal de mulheres pós-parto com mulheres que nunca foram gestantes. Então não tinha atrofia, aqui ele avaliou espessura muscular. Então não tinha atrofia do transverso do abdômen em mulheres pós-parto comparado com mulheres que nunca foram gestantes. Então aqui a gente já começa a entender que algumas coisas que a gente escuta na mídia já não é muito legal. Quando a gente fala, gestante tem que fazer LPF, vácuo, tem que contrair o transverso, tem que fazer isso aqui, fechar, não sei o que, não sei o que. Ali a pessoa está querendo fazer contração de transverso, que é o músculo que menos atrofia durante a gestação, sendo que ela tinha que estar se preocupando principalmente com o reto abdominal. Rios e colaboradores de 2018 fizeram uma comparação da função muscular do tronco em mulheres com e sem diástase do reto abdominal. Ele percebeu que mesmo um ano após o parto, ainda existe fraqueza para realizar os movimentos de flexão, de rotação do tronco, que são os movimentos do reto abdominal e dos oblíquos, que são os músculos que a gente viu que atrofiam no slide anterior, e que quanto maior a diástase, pior o desempenho dos testes funcionais. Olha que interessante. Nesse primeiro gráfico aí, ele tinha o pico de torque médio da rotação de tronco em comparação, no eixo horizontal ali, com a média do espaço entre as paredes do reto abdominal, que seria o espaço dessa diástase. E ele percebeu uma correlação negativa ali, ou seja, quanto maior a diástase, menor o desempenho nesse teste de rotação de tronco. Então a gente vê que a diástase também está relacionada com com prejuízos funcionais de perda de força na gestante. Ali no gráfico da direita, ele também avalia no eixo vertical o tamanho médio da diástase e no eixo horizontal um teste de sentar, então um teste que avalia a força de flexão de tronco, que é você, numa posição deitada, você se sentar. E também percebeu essa relação de quanto maior a diástase, menor o desempenho nesse teste. E percebam também que ele mostra ali na legenda, né, que no gráfico da esquerda, as bolinhas em preto são as mulheres que não tinham diástase abdominal. As bolinhas em vermelho são as mulheres que tinham diástase abdominal. Então, vamos entender esse gráfico. As bolinhas em preto, você vê que, se você olhar só no eixo horizontal, as bolinhas em preto são as que tinham menor separação entre as paredes do reto abdominal, porque, obviamente, essas mulheres não tinham diástase, e que também tinham os melhores desempenhos nos testes funcionais. E as bolinhas em vermelho, elas são todas deslocadas para o lado direito e para baixo desse gráfico, porque elas são as que tinham maior separação entre as paredes do reto abdominal e também as que tinham menor desempenho nesses testes funcionais de rotação de tronco. Então, como eu comentei aqui com vocês, essa ativação de transverso abdominal era muito vendida por aí, em curso de charlatão, mas a gente sabe que para diástase abdominal não é bem por aí, até porque a diástase ela é no reto abdominal, não no transverso. E teve estudo que avaliou essa questão que eu estou falando aqui para vocês. Então, a contração isolada do transverso abdominal, da musculatura do assoalho pélvico, ou dos dois ao mesmo tempo, gerou, na verdade, um afastamento da parede abdominal. Então, como eu mostrei com vocês, que tiveram estudos que avaliou você fazer um exercício abdominal, fazer isometria, depois passou o ultrassom e viu a distância entre as paredes do reto abdominal,
fizeram a mesma coisa com ativação isolada de transverso, que é você fazer aquele movimento de vácuo, de sucção, de você encolher a barriga, entre aspas, da musculatura do assoalho pélvico, ou dos dois ao mesmo tempo, e avaliou com ultrassom. E essas condições geraram um aumento do afastamento da parede, ou seja, aumentaram aquela distância da diástase. Então, além de não ajudar, esse tipo de exercício não pode atrapalhar. A gente tem também que a distância entre as paredes do reto abdominal cai significativamente no abdominal tradicional com isometria. Aquele abdominal simples, a pessoa deitada, fazendo a flexão de tronco, e no caso desse estudo aqui, eles avaliaram com isometria. Então a pessoa subia, segurava 3 segundos, voltava. Quando a pessoa fazia o mesmo abdominal, sendo orientada a fazer uma ativação do transverso, comprimir as vísceras, fazendo aquele aumento da pressão intra-abdominal com o transverso do abdômen, ela teve, não alterou a distância entre as paredes do reto abdominal. Ao passo que quando a pessoa fez só abdominal tradicional com isometria, essa distância diminuiu. Só que quando ela foi orientada a fazer ativação de transverso, essa distância não se alterou. Então tem uma imagem desse estudo aqui que avalia, que ilustra bem o que a gente quer, que a gente está conversando aqui. Por quê? Isso aqui, essa primeira imagem seria a condição de uma pessoa em repouso, que tem diástase. Aqui seria a contração do reto abdominal, mostrando como que isso diminui esse espaço aqui da diástase. Aqui seria a ativação do transverso, a hipótese dos autores aqui de que ela realmente aumenta o espaço entre as paredes do reto abdominal, e a ativação do transverso junto com a ativação do reto abdômen, que seria você puxar de cá, puxar de lá e ficar a mesma coisa. Então por isso que tende a não se alterar, porque você está fazendo uma coisa que ajuda e uma coisa que atrapalha ao mesmo tempo. Além disso, a gente tem que lembrar que tem um estudo do Martuchello, de 2013, o Martuchello e colaboradores, que fez uma revisão sistemática de atividade eletromiográfica dos músculos do core durante diferentes exercícios. E ele percebeu o seguinte: agachamento, levantamento de terra e outros exercícios básicos de levantamento de peso com a utilização do peso corporal, com o auxílio de peso livre, gerou uma ativação de core, ativação da musculatura de transição abdominal, de reto abdominal, de oblíquos, de maneira igual ou superior aos exercícios específicos para essa região. Então, os exercícios de estabilidade, exercícios feitos para trabalhar core de fato, tiveram uma ativação semelhante ou menor aos levantamentos básicos. Então, os autores desse estudo, eles trazem aqui nas conclusões desse artigo, que se a gente for ler ali, principalmente ali no final, ele fala o seguinte: os especialistas em condicionamento e treinamento de força deveriam focar a sua prescrição em exercícios multiarticulares de peso livre, em vez de focar, priorizar exercícios específicos para o core, em atletas e clientes para treinar os músculos do core. Então, a gente tem que priorizar esse tipo de exercício de multiarticular, exercício de peso livre, já vai ter uma ativação de core muito significativa, e os exercícios de estabilidade, os exercícios específicos de core, eles podem ser complementares ou até negligenciados, dependendo da aplicação. Então, a gente tem aqui os exercícios básicos, funcionais, multiarticulares, peso livre, raiz, digamos assim, eles já são incrivelmente benéficos para ativação da musculatura do core e, consequentemente, auxiliar nessa questão da diminuição da diástase e também na melhora da performance funcional, que a gente viu que a diástase pós-parto está relacionada com uma perda um prejuízo de função motora nos músculos do core. Então, esse tipo de exercício, que também está relacionado com atividades da vida diária, como sentar e levantar, ou abaixar e segurar alguma coisa pesada do chão, são exercícios que a gente pode pensar neles como carro-chefe durante o treinamento. Então aqui tem algo que eu queria trazer para vocês, que foi um treino de uma aluna minha, treinou comigo durante o ano passado, e ela tinha feito a gestação, ela tinha dado luz há 4 meses, mais ou menos 4 meses, que ela tinha tido o filho dela, ela ia com o bebezinho para academia, treinava, bonitinha, e ela falou assim, olha, quando ela foi treinar comigo, ela falou assim, olha, eu tô com diástase que está me incomodando muito, esteticamente e tal, tá me fazendo mal. Eu falei, vamos trabalhar isso aí. E o que eu fiz com ela foi que aquelas evidências ali mostram para vocês. Vocês vão ver aí, eu fui atrás dos registros que eu tinha, e isso aí sem, como diz o ditado, sem tirar nem pôr, sem mexer em nada. Esse aí era o treino que ela fazia comigo. Ela treinava o corpo todo, na segunda, treinava o corpo todo, na quarta, o corpo todo, na sexta, priorizava exercícios multiarticulares, priorizava exercícios de peso livre e fazia ali aqui no treino C, abdominal.
crunch, aquele abdominal pull-up também chamado, e você fazer uma flexão de tronco bonitinho, deitado ali. E ela relatou para mim depois, falou, nossa, a diástase, ela falou que era assim, era distância de 3 dedos, assim, diminuiu para quase um terço, assim, diminuiu bastante a questão da diástase, e sem precisar fazer nada mirabolante, sem precisar inventar moda demais, sabe? Em relação ao HIIT, o treino intervalado de alta intensidade, também às vezes gera um espanto quando a gente fala de HIIT para gestante. Teve 2 estudos que eu trouxe aqui para vocês do ano passado, então são estudos recentes, que fizeram um acompanhamento de 8 semanas com as gestantes. Então tinha um grupo exercício que fazia o HIIT e tinha um grupo que fazia um grupo controle que fazia um programa educativo sobre saúde perinatal. Então eles tinham, as gestantes iam lá e tinham uma aula basicamente sobre o que elas poderiam cultivar de hábitos para melhorar a saúde delas em relação à alimentação, exercícios, cuidados que elas deveriam ter, autocuidado e tal. Ou tinha um grupo que fazia exercício físico e esse grupo controle. O acompanhamento de 8 semanas. Os 2 estudos, foi um grupo exercício, um grupo controle com programa educativo, os 2 estudos duraram 8 semanas e os 2 estudos encontraram que o HIIT ele auxilia na manutenção do condicionamento físico durante a gestação. E ao passo que o grupo controle reduzia o condicionamento físico. Então, isso é algo que a gente tem que preocupar, porque às vezes, depois dessa gestante, após o parto, a hora que ela for voltar para as atividades da vida diária, ela pode sentir dor, ela pode se sentir incapacitada, ela pode ter prejuízo nas atividades laborais, nas atividades da vida diária. Então, a gente tem que pensar com um certo carinho nessa manutenção do condicionamento. Então, ele viu que as gestantes que faziam HIIT, elas mantinham um condicionamento aeróbico durante a gestação e era do grupo controle, não fazia o exercício, o condicionamento aeróbico ia decaindo ao longo da gestação. Um estudo de Grower e Shelton de 2009 avaliou algo que a gente tem que precisa ser mais estudado daqui para frente, que ele descobriu que o exercício é associado à elevação de citocinas pró-inflamatórias no leite materno. Então, para não dizer que eu estou mostrando só coisa boa do exercício, só puxando a sardinha para o meu lado, tem coisas também que a gente tem que tomar cuidado, mas que esse estudo também tem as suas limitações, mas ele avaliou o seguinte, ele avaliou 58 amostras analisadas de leite materno extraído pela manhã, 4 a 6 semanas após o parto. E ele avaliou o nível de atividade física e gasto calórico estimado das mulheres de quem foram coletadas essas amostras por uma estimativa de equivalentes metabólicos da tarefa, que são os famosos METs. Então existe uma lista que nutricionista costuma usar muito, que você usa para ver o seguinte, você passa quanto tempo do seu dia no computador, lavando louça, trabalhando, lavando carro, deixa eu ver, levantando sacola, que mais? Caminhando no parque, enfim, atividades que você faz no seu dia a dia e ele dá um equivalente metabólico da tarefa, lá, um match que você consegue ter uma estimativa do gasto calórico dessa tarefa. E ele descobriu o seguinte, as amostras de mulheres mais ativas tinham maiores concentrações de citocinas pró-inflamatórias e o gasto calórico semanal total foi, de forma estatisticamente significativa, correlacionado à concentração de interleucinas pró-inflamatórias, como interleucina 17, interferon gama, interleucina 1 beta e interleucina 2. Então, houve essa correlação que mostra para a gente o seguinte, depois da gestação, durante o período de amamentação, esse retorno para atividades físicas que você fazia antes da gestação tem que ser gradativo, tem que tomar um certo cuidado, tem que ser gradual, o treinador tem que pensar nisso, o acompanhamento médico tem que estar presente e esse estudo também aponta nas suas limitações de que o nível de atividade física foi avaliado por esses questionários, não foi uma avaliação direta do condicionamento físico e que ele necessita de estudos posteriores que avaliem um grupo populacional maior e que possa corroborar com essa hipótese aí. Então, as recomendações gerais que a gente tem para a prescrição de exercício são com relação a evitar ficar muito tempo deitado, para o peso que a gestante carrega ali direcionado à frente, o peso do feto, do líquido amniótico, do útero, não gere uma vasocompressão na veia cava e prejudique a entrega de sangue para o feto, assim como o retorno venoso, esse prejuízo do retorno venoso pode gerar tontura, pode gerar desmaio, e também evitar ficar na mesma posição muito tempo. Evitar manobra de Valsalva, que para quem não sabe é um mecanismo automático que o nosso corpo tem
quando a gente está fazendo exercício muito pesado, ou quando a gente está perto de uma falha consciente no exercício, a gente prende a respiração, fecha a glote e aumenta a pressão intra-abdominal e aumenta a estabilidade do nosso core para conseguir levantar um peso muito pesado. É um mecanismo fisiológico natural do nosso corpo, tem estudos que apontam que ele pode ser até protetor cardiovascular, porém, na gestante a gente evita para que isso não aumente a pressão intratorácica, também não comprometa o fluxo sanguíneo para o feto. Então, trabalhar longe da fadiga pode ser interessante, porque quando a gente está perto de fadigar, a gente faz manobra de Valsalva. Se você trabalha longe da fadiga nos exercícios, longe da falha concêntrica, nos exercícios de musculação, você naturalmente vai trabalhar longe da manobra de Valsalva. Evitar elevação de temperatura, então atentar com horário, com ambiente, com roupa adequada, com hidratação. Esse clima que a gente está agora, principalmente quando o tempo está muito quente, assim, tem que tomar atenção, tem que ter uma atenção redobrada com isso. Evitar elevação muito grande da frequência cardíaca, acima de 90% da frequência cardíaca máxima, que a gente viu que pode ser prejudicial para o feto. Na musculação, os treinos chamados de tensionais, que são treinos que priorizam maior tensão mecânica, em outras palavras, né, mais peso e menos repetições, eles podem ser interessantes porque eles têm menor estresse cardiovascular. Eles aumentam menos a pressão arterial, aumenta menos o débito cardíaco e aumenta menos a modulação autonômica simpática para o coração. Então, esse tipo de treino pode ser interessante para gestante, porém, com esses pesos pesados, tomar cuidado para evitar manobra de Valsalva. Um treino caracterizado por ser mais de estresse metabólico, ou seja, menos peso, mais repetições, maior estresse para o acúmulo de metabólicos, ele pode ser feito, só que tem que tomar atenção com intervalos de distância maiores, né, intensidade de esforço e tudo mais. Agachamento é um excelente exercício que tem semelhança com a atividade da vida diária, ele é considerado um exercício de alta funcionalidade e que tem um centro de gravidade favorável, porque, como eu comentei com vocês, o centro de gravidade da gestante é deslocado para frente. Quando uma pessoa vai fazer um agachamento, ela não tem mobilidade ou não tem a técnica adequada para fazer um agachamento, ela tende a inclinar o tronco para frente para fazer o agachamento, para conseguir deslocar o centro de gravidade para frente, meio que como um mecanismo compensatório natural para roubar no exercício. Como a gestante já tem o centro de gravidade à frente, ela normalmente consegue descer com a coluna mais reta, então sem fazer uma flexão muito acentuada de tronco no agachamento. Cuidado com a frouxidão ligamentar, para não trabalhar exercícios muito com instabilidade, tomar cuidado com o risco de lesões osteoarticulares. Em relação ao HIIT, ele pode ser feito não pensando em emagrecimento, não pensando em hipertrofia, não pensando em melhora do condicionamento, mas pensando na manutenção da saúde dessa gestante do feto. O HIIT curto, ou seja, os intervalos mais curtos de maior intensidade, eles geram menor estresse cardiovascular do que o HIIT longo. Então, o HIIT curto seria ali intervalos de 40 segundos a 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto de estímulo, né? E o HIIT longo seria já estímulos de 2, 3, 4 minutos, que geram maior estresse cardiovascular. E sempre monitoramento da frequência cardíaca pode ser importante para esse controle da intensidade. Após o parto, voltar para os treinos o mais cedo possível, porém de forma gradativa, e com a liberação de vocês, médicos, para manter a segurança na volta aos treinos. Percepção subjetiva de esforço pode ser subestimada, então elas podem relatar uma percepção subjetiva de esforço menor do que a que elas realmente estão imprimindo no exercício. Um dos livros que eu comentei com vocês ali, que é esse da Ingrid Dias, ele traz uma tabela adaptada do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que tem uma indicação, um guideline de prescrição de exercício para gestante. Então, a gente da área de educação física, a gente tem esses guidelines nos quais a gente pode se ancorar, para tipo assim, olha, tem uma gestante, tem uma condição patológica específica, ou algo assim, estou inseguro, a gente tem um guideline, olha, trabalha em cima do guideline lá, que tem quase nenhuma chance de dar algo errado, vai manter o condicionamento físico, vai ser bom para a saúde dela, beleza, tem um protocolo lá, na dúvida, vai estar no protocolo. Porém, tem orientações também para que a gente não fique engessado em cima disso e que, principalmente os profissionais mais experientes, sabem trabalhar sem se prender esse protocolo e ainda assim com segurança e eficácia dentro do treino. Em relação às considerações de segurança, tem como eu comentei com vocês evitar o bloqueio respiratório gerado pela manobra de Valsalva. Como eu comentei aqui, as mulheres que são atletas, elas só devem exceder, ou seja, fugir daquelas diretrizes que eu trouxe aqui no slide anterior, se tiver supervisão médica, é muito importante isso aqui também. Evitar exercícios com risco de quedas, traumas e colisões. Então, por exemplo, a gente sempre vai escolher um exercício para fazer durante a gestação. Se for escolher entre fazer trilha de bike
no mato ou fazer caminhada, vamos na caminhada que tem menor risco de quedas, traumas e colisões. Né? Exercícios como, não preciso nem falar aqui, né, gente? Luta, vôlei, handball e exercícios que podem ter risco de quedas, traumas e colisões podem ser evitados só durante esse período. Cuidado com a hipertermia, desidratação, hipoglicemia e hipotensão durante o exercício. É essencial trabalhar em conjunto com fisioterapeutas para manutenção e melhora da força da musculatura da sua pélvica, que pode estar enfraquecido também pela questão da relaxina e da postura ligamentar. E trabalhar junto com nutricionistas e médicos. Então, isso aqui, no caso, é uma orientação que foi dada para profissionais de educação física, então, novamente, trazendo aquela questão da multiprofissionalidade, né, nesse trabalho conjunto. Sinais para parar o exercício, de acordo com o Código Americano de Ginecologia e Obstetrícia de 2020, seriam contrações dolorosas regulares, vazamento de líquido amniótico, dispneia antes do esforço, tontura, dor de cabeça, dor no peito, fraqueza muscular que afete o equilíbrio, dor na panturrilha ou inchaço. Então, tomar cuidado com esses sinais aqui durante o exercício é importante. E trazendo tudo isso aqui para vocês, não para vocês prescreverem o treinamento, mas para vocês entenderem como que a gente faz as coisas do lado de cá, na educação física, e que a gente precisa da ajuda de vocês e precisa trabalhar em conjunto com vocês para ter essa atuação multiprofissional e interdisciplinar, que vai ser melhor para o paciente, vai ser melhor para o aluno, vai ser melhor para a aluna, porque a gente precisa trabalhar em conjunto, né, da saúde, como foi apresentado pelos guidelines ali. Nutricionista tem que estar presente, fisioterapeuta, professor de educação física, o médico, e médicos de diferentes especialidades também. Então, assim como vocês, preciso encaminhar, eu sou obstetra, eu preciso encaminhar essa gestante para um endócrino. Aí, normalmente, vocês vão conhecer um endócrino de confiança e vai lá encaminhar. Então, a gente está propondo aqui essa integração do profissional para que vocês tenham um profissional de educação física para encaminhar e para que a gente também tenha um médico com que a gente possa ter contato para poder conversar sobre essa paciente, para poder entender qual é o quadro dessa paciente e para poder entregar o melhor trabalho na área da saúde para quem a gente está trabalhando, que é a mais importante de tudo, que é a paciente, que é a aluna, de quem a gente está falando. Aqui a bibliografia e as referências bibliográficas que eu usei como referência nessa apresentação. Eu posso enviar esses slides para que vocês possam ter acesso a isso aqui. Coloquei em ordem alfabética aqui para facilitar, que eu sei que é chato, às vezes dá trabalho a gente ficar em atrás de referência, então coloquei em ordem alfabética todas as referências que eu usei, coloquei em cada slide, coloquei em ordem alfabética aqui, tá? E é isso, pessoal. Quero agradecer a atenção de vocês e aqui são meus contatos, as minhas redes, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais do meu trabalho. Tenho